Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crer e Saber. No vídeo de hoje nós vamos continuar aí a falar sobre os temas que a gente propôs e hoje a gente já estava planejando fazer aí um vídeo falando sobre a questão, um aspecto espiritual, né, Isso, do tema que é o sexo antes do casamento. Então nós já falamos dos impactos e aspectos culturais e Moraes, morais, né? E hoje a gente pretende abordar a questão espiritual, né? exatamente. E os outros assuntos que podem estar relacionados a isso, né? Né? Então eu queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal, né? Se você não é inscrito. Também deixe seu like, comenta aí embaixo também o que você está achando dos vídeos. Isso vai ajudar a gente a também melhorar essas questões. Então vamos lá ao vídeo. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos começar aí a falar sobre esse assunto, né? Provavelmente vai ter muita coisa para ser abordada aí, né? Com certeza. E hoje também, né, como nós propôs, nós vamos fazer esse último vídeo de uma forma diferente, né? E vamos fazer sem edição, né? Vamos fazer como se fosse um tipo bate-papo mais livre. Aí a gente entra, vamos pegar o tema e vamos conversar sobre o tema normalmente, naturalmente. Uhum. Né? Aí a gente entrando no assunto do sexo antes do casamento, como nós falamos na visão cultural, né? Nós falamos também da visão moral. Agora no aspecto espiritual, né? A gente tem que entender o que é o casamento no aspecto espiritual, né? Como é que funciona o, o casamento na questão espiritual, né? Para aí a gente conseguir entender o que é o sexo, né? Para a gente entender o que é sexo, o que vai representar o sexo antes do casamento e os seus efeitos, né? Antes do casamento, a gente tem que entender, né? O que dentro da espiritualidade, né? É o casamento, né? Então o que acontece? Se a gente for analisar, né? De acordo com, né, a nossa confissão de fé, que é a Escritura, o, o sexo em si, antes do casamento, não é possível. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se você for pegar a analogia de Gênesis 3, não existe sexo antes do casamento. Sim, claro, claro. Entendeu? Pelo fato do sexo ser a iniciação do casamento nesse Exatamente. sentido. É, então, esse ponto a gente tem que deixar bem claro, porque o que acontece? Se não, a gente não partir no princípio, né? Aí vai ficar meio vago, meio sem anexo, né? O caso. Então, o que acontece? A gente fala sexo antes do casamento, nós conseguimos falar na visão cultural, né? Na visão moral, né? Agora, na questão espiritual, a gente pode falar sobre o sexo antes do casamento, mas assim, como hipótese. Mas a realidade é que não existe. Né? Porque uma vez que houve o sexo, né, pelo menos para Deus, de acordo com as escrituras, ali já é o casamento. Né? Então, é claro que a interpretação vai variar da cultura. Né? É, exatamente. A interpretação vai variar da cultura. É que nem quando nós estávamos no aspecto moral, né? Nós analisamos que vai haver vários aspectos do que é moral, né? Então a gente vai ter várias visões do que é moral. Mas a moral, ela vai ser uma só, né? Então na questão espiritual é a mesma coisa da moral, né? Porque o que acontece? O espiritual é algo eterno, e tudo que é eterno é irrevogável e imutável, né? Não muda, né? Não tem como desfazer e não tem como acrescentar nada. É algo que é
totalmente imutável. Tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Na questão? Então, o que acontece? O casamento, né, na visão de Deus, né, deixar lá um homem, pai e mãe, unir a sua mulher e torná-la só uma carne. Esse é o casamento, né? Então, o que acontece? Passando desse princípio, não tem como existir sexo antes do casamento, né? Então, toda vez que geralmente acontece sexo, supostamente há outro casamento, né? Porque o sexo na visão espiritual, ele é o casamento. Uhum. E a questão da modernidade, quando trazendo para a modernidade, o próprio casamento sem o sexo, ele não é considerado também um casamento, ou seja, não foi consumado ainda, né? Apesar de ter tido todo o trâmite legal dentro da lei, a cerimônia que é feita também, mas se não tiver o ato sexual entre o casal, não é casamento. Não é casamento. Então, quer dizer, perdura ainda esse porque aí você ponto. fala, você entrou no ponto certo, porque aí o que acontece? Mesmo acontecer tudo cerimonial, né? Vamos supor, se tiver acontecido o casamento, né? E tiver realizado toda a cerimônia, tiver até tido a noite de núpcias, noite de mel e tudo mais, e não tiver havido, né, o sexo, né, a relação, a consumação do casamento, né, por lei, o casamento não existiu. Então, não é que por lei, que estamos tudo dentro da lei, está fora da lei. Entendeu? Está dentro da cerimônia. Não, mas é porque eu disse lei porque os papéis são assinados antes, né? Por mais que hoje em dia já, na verdade, vamos... Supostamente... supostamente... já está tudo legalizado. Exatamente. Só que, por quê? Mesmo que o que é raro hoje em dia é um casal que ainda não tenha praticado as núpcias, o coito, antes de assinar os papéis, o que é muito comum hoje, nem se preocuparem mais com isso, né? Hoje em dia já tem o famoso test drive antes do casamento. Já acontece aquilo e tal, o test drive. Mas aí, mesmo assim, digamos que o casal eles não se conheçam intimamente antes do casamento. É feito todo a papelada, ou seja, já assinou, já é feito um cartório, paga-se uma quantia lá e tal, o casamento é feito no cartório e algumas vezes é feito no cartório e depois uma cerimônia religiosa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso. Porém, isso pode ser revertido, pode ser anulado se não houver o coito, o ato sexual entre o casal, né? E detalhe, nem precisa de ir para a justiça, no caso. Porque já está determinado. Já está dentro da lei. Já está dentro da lei. Vamos supor, uma vez que o casamento dele não foi consumado, não houve a relação, hoje por lei, né, o casamento não existiu. Mesmo tendo pagado advogado, tendo pagado tudo, entendeu? Na verdade é o escrivão, o juiz, né, que faz os papéis, os trâmites direitinho. E mesmo tendo religioso, se não houver o ato, né, não há casamento. Sim. Então o casamento em si, ele é irrefutável, né? O casamento, ele é considerado na parte espiritual a relação, né? Então onde é que está o problema da questão do sexo antes do casamento na visão espiritual, mas na perspectiva, né, cultural do povo, né? O que eu tenho que dizer? A gente vai falar, né, da questão espiritual, mas a gente tem que falar na questão da visão, né? Porque o casamento, houve o ato, né? Você já se fez uma só carne, de acordo com as escrituras. Então você já casou, né? Então, se uma pessoa ela é solteira, né, é livre, desimpedida, e ela se relacionou com uma prostituta,
espiritualmente ela casou com a prostituta. Entendeu? Então o que acontece? Uma vez que ela casa com uma prostituta, vamos supor, um homem, um jovem, né? Mancebo aí, um rapaz moço, né? Ele vai para conhecer a mulher num lugar, né, onde há prostituição. A iniciação sexual dele, no caso. No caso. Ele vai ter um encontro com essa prostituta, né? No caso, ele espiritualmente, ele está se tornando uma só carne com ela. Só que aí está o problema, que todos que teve com aquela mulher, que teve relação com aquela mulher, também, né, espiritualmente falando, se casou com ela. Entendeu? Então o que acontece? E a questão no espiritual vai trazer cargas, pode ser positivas e negativas, né? Se tiver tudo dentro conforme, né? Mesmo tendo dentro conforme, né? Vai dar energia que você tem dentro de si, né? Se você tem energia positiva, você vai passar coisa positiva, né? Se você tem energias negativas, você vai passar energia negativa. Então você vai, no caso de uma prostituta, ela vai pegar homem com vários tipos de energia. Então o que acontece? Por mais que a pessoa tenha energia positiva, vai ter uns que vai ter energia negativa. É que as energias, elas espiritualmente falando, né, o nosso corpo é como se fosse um reservatório de energia. Entendeu? Então, as energias que nós recebemos, nós retenhamos para nós, né? E o nosso corpo, como ele é um gerador de energia, ele pega aquela energia e ele não desfaz aquela energia. Ele vai alimentando aquela energia dentro de nós. Então, espiritualmente falando, o que acontece? Quando o cara se une com o prostituta, ele pega toda aquela carga negativas para ele. Porque independentemente, né, de pessoas que possam ter tido energias positivas, a maioria vai ter energia negativa. Entendeu? Então essas energias, indiscutivelmente, ela vai passar para a pessoa que teve o ato, entendeu? Então o que acontece? A questão espiritual, ela é mais sensível do que se possa parecer, entendeu? Porque além de ser algo, né, que não é, hoje em dia, além de não ser muito, né, comentado, nem muito visado, é algo que é extremamente impactante, entendeu? E passa despercebido pelo fato das pessoas darem ênfase em outras coisas, né? Então acaba sendo sufocado pelos outros... Pela cultura. Pelos outros ideais das pessoas, a cultura e... Pela ética moral, né? Porque como nós estávamos analisando no ponto anterior, né? A moral é uma coisa, só que a ética moral é outra, né? A moral ela é imutável, né? Mas a ética, aquilo que a gente chama de ética moral, na verdade é o ponto de vista que a gente tem sobre a moral. Então, na ética moral de um país ou de uma pessoa, pode haver espaço para certas coisas, entendeu? Na visão e na ética moral de outro, pode não haver aquele mesmo espaço. Isso é questão de visão, né? Mas a questão da moral, ela é imutável, né? Porque a moral, ela vai ser moral independentemente de qualquer visão, entendeu? E a imoralidade, ela vai ser imoral independente de qualquer visão, né? Vamos pegar um exemplo aí, né? Já que nós estamos falando sobre a questão do sexo, né? Vai ter pessoas que vai ter na visão da pessoa, a pessoa ter um relacionamento sexual com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para muito não vai ser errado, entendeu? Na visão da pessoa, ela pode ter aquela visão que não é errado, aquela é a ética dela. Para ela, né, na visão dela, você foi consual, né, se todos aceitaram,
Beleza. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Essa é a ética moral dela. Né? Agora, outra pessoa vai olhar para aquela mesma cena e vai falar assim, não, peraí. Pra mim isso já é imoral. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Só que se você for jogar pelo âmbito moral, entendeu? Obviamente a questão de de uma pessoa se relacionar com duas pessoas, dentro da moral vai ser totalmente fora de ética. Entendeu? Não, pode ser ético, mas vai ser imoral, entendeu? Não vai estar dentro da moral, dentro daquilo que foi previsto por Deus, entendeu? Já que nós seguimos a ordem, né, no estilo das escrituras, né, conforme a palavra, a nossa moral ela é baseada na visão, né, cristã, né? Então, na visão cristã, o homem ele se relacionar com duas mulheres, ou a mulher se relacionar com dois homens, na visão cristã, isso vai ser sempre errado. Ou seja, vai ser sempre imoral. Entendeu o que eu quero dizer? A parte do Ocidente, né? O Ocidente para cá, ele é todo baseado na história do cristianismo, Isso. nas escrituras, né? Por mais que hajam outras religiões, muito da moral é baseada nisso, né? Isso. Porque houve, nos tempos antigos, né? Até mesmo depois da queda do Império Romano, houve as influências, né? As influências do cristianismo nos povos é muito forte. É muito forte. Aí e foi se espalhando. Aí Espanha, Portugal e consequentemente para o Brasil, né? Exatamente. Então aí veio acompanhando toda essa questão, essa moral cristã. Isso. Essa moral, até mesmo outros países, né, já se espelham nisso também, né? E se espalhou. Exatamente. Com exceção dos povos muçulmanos, que são bem separados nessa questão. Aonde que você vai ver uma diferença maior, talvez seja nos povos muçulmanos, né? Você vai ver uma diferença maior. Mas o resto, a Europa, né? Os cristãos católicos da Europa, né? E também protestantes, eles vão estar dentro da moral cristã, né? De uma certa forma. Por mais que estejam ritos religiosos diferentes, mas vai manter aquela moral, né? Com relação ao sexo, então, carrega essa ética cristã. Então, o que acontece? A ética, no caso, é a visão cristã. E dentro dessa ética, né, da visão cristã, o relacionamento sexual entre duas pessoas, uma pessoa com duas pessoas ou mais, sempre vai ser imoral, né? Então, o que acontece? A questão do sexo na questão espiritual, na questão espiritual, é porque o que acontece? O sexo, no caso, ele é a consumação da aliança, entendeu? O sexo é a consumação da aliança. No caso, né, se você pegar as escrituras, né, lá no Gênesis 3, fala assim, deixará o homem pai e mãe, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne, né? Quer dizer, então, vão se tornar, né? Com a aliança do sexo, se torna. Se você for pegar a ideia, era como se fosse uma corrente, né? A questão é que a gente, como se diz, quando a gente nasce, né?
dentro da gênese da gente, a gente já traz a gênese do pai. Ou seja, como os seres humanos são seres que não são imortais, né? O ser humano, ele tem a necessidade de se multiplicar, de reproduzir, né? Para a salvação da espécie, o ser humano tem que reproduzir. Então, assim que o pai, que a reprodução, né? Como se diz, o pai, ele tá aliado com o filho, entendeu o que eu quero dizer? Então é como se fosse uma corrente, né? O pai e o filho é uma corrente que estão juntos, né? A gênese do pai e do filho, eles os ligam, entendeu? Ou seja, você tem 30 anos, seu pai, vamos supor que você tem 35 anos, 40 anos, seu pai pode ter 70 anos, né? Ou você pode ser totalmente independente, materialmente falando, do seu pai, mas vocês estão ligados, né, nessa questão da genética, entendeu? Então o casamento é o deixar, né, de certa forma você se desligar e unir a sua esposa, né? Mas isso aí é espiritualmente falando, entendeu? Então quer dizer, você de certo, até então, quando você não tem esposa, você de certa forma, você é pertencente do seu pai e da sua mãe, entendeu? Você é como se fosse parte do corpo deles, entendeu? Aí quando você junta a sua esposa, né, quando você casa, você, né, deixa de fazer parte daquele corpo e se junta a sua esposa. Aí é uma outra aliança, é outro elo, é como se fosse outra corrente. A parte, entendeu? Você apartou, porque agora você não vai pertencer mais a seu pai e sua mãe. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, casamento na linguagem, na visão espiritual é essa. É você deixar de pertencer a um para pertencer a outro. Entendeu como é que é? O casamento é uma aliança. E a forma de casar na visão espiritual é a questão do sexo, entendeu? Entendeu? Porque o sexo é que vai ligar uma pessoa a outra, entendeu? Tá entendendo a visão da questão espiritual? Eu espero que todos também estejam entendendo aí, né? Porque esse é um assunto que pode parecer repetitivo e pode ser lógico, mas, né, na verdade é um pouco desconhecido em alguns aspectos. Essa questão, eu vejo que essa questão do sexo se tornar aí, ser o elo, né? O sexo, no caso, vai ser o elo. Ele vai ser a formação do elo entre o homem e a mulher. Ali eles se uniram, né? Exatamente. E isso ficou um pouco de lado, pelo menos na sociedade que a gente está hoje, né? Hoje em dia ficou um pouco de lado, ou seja, talvez os mais antigos já tenham essa consciência, essa noção, mas os mais jovens hoje, eles podem não ter essa consciência. Né? E o que nós estamos falando pode parecer um trem que meio complicado demais para ser entendido. Ou parece loucura, né, para alguns, porque eles, muitas vezes os jovens, como eles não tiveram uma... Porque nos tempos antigos, né, ou não tão antigos, ou talvez nas gerações passadas aí, uns 15 anos atrás. Ou então uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos outro tipo de educação, né? Uma educação moral mais forte, mais, né? Mais preocupada com essas questões morais, né? Hoje a coisa está um pouco... é difícil de ordenar, né? Então, pode ser que muitos jovens, ou muitas pessoas possam estar achando estranho essa questão. Mas pô, o sexo já uniu, então pode fazer sexo que tá tranquilo. Eu simplesmente estou ali, tô casado e tal. Mas aí aconteceu a banalização do sexo. Esse que é o ponto que é um ponto importante. O sexo se tornou, foi ao longo do tempo tratado
como meramente um momento de diversão. Isso. Se transformou nisso, né? Exatamente. O que é prejudicial para as pessoas. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. No aspecto espiritual, é prejudicial porque não é esse o intuito do sexo, né? Exatamente. Não é simplesmente uma diversão. Podemos colocar aí, os jovens se reúnem para uma festa. E jovem entre 15, 18 anos ali se reúne, faz uma festa e tal. Eles estão pensando em diversas diversões. Bebida alcoólica, drogas, dança, música. Mas uma coisa que infelizmente, está incluso dentro dessa diversão é o sexo. O sexo descompromissado, casual. O sexo sem compromisso. Aí, esse é um grande problema. O sexo por sexo, né? Simplesmente, quer dizer, não tem nele aquela importância de que o sexo vai unir ele àquela pessoa. Não existe isso na concepção dos jovens. Não existe mais na concepção dele. Porque que nem nós estávamos falando sobre a questão do elo, foi até bom você ter puxado o assunto para esse ponto, né? Porque o que acontece? A gente começa a falar sobre o tema, a gente vai mais na ideia que né, a gente qualquer assunto que você for pegar, né, para comentar, você vai naquela ilusão que todo mundo vai entender o seu ponto de vista, né, a sua visão sobre o assunto, né? Só que na verdade não, a gente sempre vai ter que analisar a cultura, a época, a maturidade. Mesmo porque nós não, quando éramos adolescentes, nós não tínhamos esse pensamento. Não tinha esse entendimento que temos hoje, né? Vamos dizer que... Talvez uma parte... Agora vamos dizer, eu posso dizer que no meu caso, eu não posso dizer que eu não tinha esse entendimento, né? Vamos supor, eu desde criança já tinha esse entendimento. De que o sexo era a ligação... eu não tinha. Então, eu agia como se sabia? Não agia, é diferente. Entendeu? Mas eu falo assim, Deus de cedo, né? Eu já tinha na minha mente sobre a questão do casamento ser algo único, entendeu? Né? Então eu sempre tive isso na visão, né? Da questão do sexo ser algo, né? Que tinha que ser com uma pessoa e ser para sempre. Isso, por causa da tradição, né? Passado de pai para filho. Às vezes os pais da gente, talvez... Na verdade, não posso dizer que é de passado de pai para filho, porque vamos supor, essa minha visão ficou muito peculiar, né? Porque no caso, meu pai, ele era bem pervertido. Então ele não passava para nós essa visão, não, né? Como meu pai, ele já tinha costume de bandaiar muito, pular bastante a cerca, e a gente sabia dos atos, então ele não tinha essa ética moral para passar para nós. Entendeu? Tá, então como é que você adquiriu essa... Porque o que acontece? De certa forma, eu desde mais novo, eu sempre fui voltado com a visão mais... na época era mais religiosa, né? Mas voltado para o lado espiritual. Então eu sempre lia livros, né? Na época livros católicos, né? Bíblia, entendeu? Então desde cedo eu me interessei por esse lado espiritual. Mas você passou foi catequizado ou não? Você passou pelo aquele processo? Passei para esse processo. Porque isso aí também acaba trazendo uma ideia... Mas, na verdade, de casamento, entendeu? Se você for analisar bem, né? Por ser cristão, né? Cristão. Também. Mas se você for analisar bem, de certa forma, do jeito que o catecismo, pelo menos na época que eu fazia ano passado, não ajudava muita coisa não, que era um trem meio, assim, descompromissado, entendeu? Não era aquele trem muito... Não levava muito a sério também, né? É que trem mais pelo corpo. Mas quem quisesse aprender, acabava aprendendo alguma coisa, né?
Era ensinado os 10 mandamentos, né? Na vida sempre quem quiser aprender sempre vai conseguir um jeito, né? Sim. A gente sempre, como se diz... Mas mesmo na verdade, é praticamente uma obrigação, né? Era pra ser, né? Não, uma obrigação que eu quero dizer, a questão de frequentar uma catequese, participar ali daquela tradição de fazer o catecismo, fazer a primeira comunhão, né? Aquilo era praticamente uma obrigação, nós tínhamos essa obrigação, né? Por mais que nem todos fizeram, mas os pais te direcionavam para aquilo. É a mesma coisa de ir para a escola, quer dizer, você tem que ir, pronto, não tem discussão com o pai e com a mãe, você tem que ir para a escola e pronto. Então, na minha época, eu posso dizer que todas as crianças da minha geração, elas, pelo menos a maioria, tinha que passar por essa fase. Tinha que passar por isso. E aí ali, obrigatoriamente, você aprendia... Ouvia alguma coisa. Exatamente. Você estava ali, às vezes, sem vontade, mas você estava ouvindo e aprendendo. Um conceito de certa forma. E entendia muita coisa. Então ali, eu digo que alguma coisa foi absorvida por isso, né? Com certeza. Mas bem antes, eu falo no meu ponto de vista, no meu conceito, o que acontece? Eu desde bem antes de eu ter aí meus 6, 7 anos que a gente começa a ir para o catecismo, eu já tinha uma visão, né? A minha visão era, vamos supor, se você pegasse minha cabeça de quando eu tinha 5 anos, na questão sobre o casamento, entendeu? Ela mais ou menos a visão de um judeu antes de Cristo. Entendeu? Era a mesma coisa se eu já tivesse aquele conceito da lei dentro da mente já. Com 5 anos? Com 5 anos. Sobre questão de casamento, sobre questão de adultério. Tanto é que... Com 5 anos não sabia nem o que era adultério, nem mal o que era casamento. Vamos supor, eu na minha vida toda, até hoje, entendeu? Em todos os aspectos da minha vida, eu nunca fui a favor do adultério em hipótese nenhuma. Em todos os pontos da minha vida, eu nunca fui a favor do adultério, e em nenhum ponto da minha vida, eu nunca fui a favor do divórcio. Entendeu? Divórcio, adultério, homossexualidade, a questão do latrocínio, isso tem tudo tá na minha mente. As condenações da lei, entendeu? Na questão do adultério mesmo, por exemplo, né? Na minha mente sempre teve a ideia do adúltero merecer a morte. Isso aí é coisa da lei. Entendeu? Ou seja, a pessoa que adulterou quebrou a aliança pela lei, né? Na visão cultural hebraica, tinha que morrer. Eu já tinha essa visão desde... Mesmo sem conhecer a lei? Desde 5 anos. Eu já tinha essa visão. E não só tinha essa visão, como tinha na mente que, né, se eu passasse por esse processo, essa lei tinha que ser exercida. Então, é claro que aí, você mudando para o cristianismo, você, como se diz, você não muda a lei, né? Mas aí você vai ter o entendimento da lei, né? Então, aí, no caso, a questão do sexo, na visão cristã, o sexo, ele já é o casamento. Então, quer dizer, o sexo já é uma aliança. Não assume um compromisso real com a pessoa e você tem essas relações com várias pessoas, espiritualmente falando, você se casou com várias pessoas. O que não é bom, né? O que não é bom, porque o que acontece? Não é bom não, o que é permitido por Deus né, deixar pai e mãe unir-se a uma mulher, né, ou a mulher se unirá ao homem, e se forma uma só carne. Esse é o casamento. Se você se uniu com uma mulher, você já se fez uma só carne com ela. Se você tem uma aliança com ela.
Entendeu? Então, se você unir com outra pessoa, você está quebrando aquela aliança com aquela. Entendeu? Isso é o chamado adultério, é a quebra da da aliança. Entendeu? Mas se você for analisar, você vai ter energias daquele casamento. Só que em vez de você manter essa energia positiva, você vai ter só as cargas negativas da relação. Então, toda vez que você se une com uma pessoa, sexualmente falando, e você não é casado, entendeu? Por aquilo ser algo, né, na visão espiritual ilegal, você não vai receber energias positivas nenhuma, né? E ao contrário, você vai receber só as cargas negativas daquilo. Entendeu? Porque vamos supor, se a gente somos feitos de energias positivas e negativas. Entendeu? Então vamos supor, se você casou com a sua esposa, você tem energia positiva e negativas. Né? Mas como é uma aliança, de certa forma, agradável aos olhos de Deus, né? Ambos, né, dentro dessa aliança, vai usufruir só das energias positivas. Entendeu? Né? Se está tudo dentro do conceito, entendeu? O ato sempre vai ser gerado na forma positiva. Né? Vamos estar circulando sempre as energias positivas ali. Vai ser algo positivo. Vão ter troca só de positividade. Entendeu? E como cada um tem as suas negatividades, você tem como você ir se desfazendo da sua negatividade. E ela também tem como desfazendo da dela. Mas a sua negatividade, na hora do ato, não vai passar para ela. Entendeu? E a negatividade dela, espiritualmente falando, não vai passar para você porque vocês estão numa sintonia boa. Entendeu? É como se, vamos supor, né? Aqui está o chuveiro, né? No chuveiro vai ter o fio negativo e positivo. Entendeu? E aqui vai estar a energia. Entendeu? Ambos vai passar só energia positiva. Porque a união é agradável aos olhos de Deus, entendeu? Entendeu? Agora, se não é agradável aos olhos de Deus, vai passar as duas energias. Né? Sendo que na questão, a energia negativa, ela geralmente ela é mais forte, mais danificadora do que a energia positiva, entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você usou um exemplo um pouco confuso agora, porque não é bem assim que funciona, né? Na eletricidade é diferente, mas enfim, deu para entender o que é positivo e negativo. Na questão técnica elétrica. Exatamente. Mas enfim. Eu não estou falando só da questão da circulação da energia. Essa questão do que é positivo, as pessoas entendem. Com certeza, todo mundo, quando se trata de que é negativo, o que é positivo as pessoas entendem. E faz sentido, sim, com certeza. Então, o sexo, ele, antes do casamento, ou seja, o sexo, como nós falamos, antes do casamento não tem como, né? Porque o próprio sexo é o casamento, da visão espiritual. Né? Mas o sexo desordenado, que nem se tem hoje, ele vai acumulando cargas negativas. Né? Aí vamos supor, todas as cargas, vamos supor, se você tem uma certa insegurança, né? Uma carga negativa de insegurança, de ansiedade, né? E você se une com uma mulher, né? Que essa união espiritualmente não seja uma união bem vista aos olhos de Deus, né? Se não seja na forma que tinha que ser o casamento, as suas energias vai passar para ela, e as energias negativas dela, entendeu? Vai passar para você. Então, o que acontece? Vai ter um acúmulo de energias negativas. Né? Ou seja, é como se tivesse uma bagagem cheia,
né, uma mala cheia, você enchesse mais a mala. Ou tirasse algo que está na mala, que já estava deixando ela pesada, e pôr algo dentro dela mais pesado ainda. Entendeu o que eu quero dizer? Então, acarreta mais peso essas cargas negativas. Então, o sexo, na visão espiritual, ele é feito, é uma aliança, entendeu? O sexo, ele é uma... É como se fosse, né, um pacto, né? Na realidade é um pacto, é uma entrega, né? É a mesma coisa que, né? Vamos supor, é a mesma coisa de um acordo, né? É como se quando uma pessoa ela se relaciona com a outra, é como se ela estivesse se vendendo para outra pessoa. Ou seja, ela está deixando de se pertencer a ela e pertencendo a outra pessoa. Então, o ato sexual é isso. É você, por espontânea vontade, se doar a outra pessoa. Né? É você se entregar para a outra pessoa. Né? Tanto é que, se você for na visão cristã, né? Uma vez que você casou, dentro do conceito cristão, né? Se você se casou, você mesmo não tem direito a mais ao seu corpo. Entendeu? Por que você não tem direito ao seu corpo? No ato do casamento, entendeu? Você já se doou para aquela pessoa. Então, quer dizer, você não tem mais direito ao seu corpo. Porque no casamento, você se entregou àquela pessoa. Então, o seu corpo, né, de certa forma, né, a sua alma pertence àquela pessoa. É uma ligação espiritual ali. Então, se a pessoa se ela tem, vamos supor, espiritualmente falando, se ela tem direito à sua alma, porque a sua alma já pertence a ela, vocês duas é a mesma coisa se fosse uma só alma, né? E maior é o direito que ela vai ter sobre o seu corpo. Né? Se ela tem um ligamento com você, né? Num aspecto que vai ser mais eterno, né? Então ela vai ter mais direito naquilo que é temporário. Ou seja, se ela tem direito, né? Se você fez um ligamento, né, de espírito, né, com a pessoa, ela vai ter direito no seu corpo, né? Que é algo passageiro, entendeu? Então, tanto é que em Coríntios fala, né, o homem não terá direito sobre o seu corpo e a mulher não tem direito ao próprio corpo. Isso está nas escrituras. Está lá em Coríntios. No livro de Coríntios. No capítulo 7 fala, né, que quando o homem e a mulher se casam, o homem ele não tem mais direito no corpo dele, porque o corpo dele não pertence mais a ele. Entendeu? E a mulher não tem direito ao corpo dela, porque o corpo dela não pertence a ela. Entendeu? Então, no caso, por exemplo, um homem casado, ele poderia ficar com uma outra mulher? Não, né? Não, por quê? Porque ele não tem direito no corpo dele. Como é que ele vai pegar algo que não é dele e vai entregar para outra pessoa? É a mesma coisa da mulher. A mulher casada, ela pode ficar com outro homem? Não, por quê? O corpo dela não pertence a ela mais. Isso pode também. Isso é um outro ponto também que pode parecer novidade ou novo para algumas pessoas, né? Hoje em dia é totalmente novo. Porque as pessoas não era você, né? Mesmo porque faz parte se a nossa tradição é cristã, faz parte do cristianismo, isso, né? Porém, não são observadas certos pontos, né? Há muito tempo, o problema não é que não é observado agora. A questão é que há muito tempo já foi esquecido esse ponto. E isso pode parecer importante que não haja má interpretação nesse ponto, né? Vai ter vários tipos de... Vai ter pessoas que podem entender errado isso aí, né? Então é bom a gente explicar sobre a questão do que é pertencer ao outro, né? Exatamente.
um pertence, não é o marido que pertence à mulher e a mulher não pertence ao marido. É um pertence ao outro. Ou seja, Isso. os mesmos direitos sobre o corpo que um tem, o outro tem. Então, Exatamente. sobre o corpo alheio, né? Sobre sobre o corpo do outro. Isso não quer dizer que haja liberdade para escravizar a mulher. Né? Não é isso. Não é isso. Nem espancar, nem bater. E também a mulher também, vamos falar assim, que a mulher também não tem o direito de espancar o homem. O homem, exatamente. Né? E de fazer com que o homem seja o seu escravo. E isso pode ser colocado tanto na parte sexual quanto na parte física e da convivência também. diária, né? Moral também. Moral e tudo mais. Então, esse pertencer aí... Porque o que acontece? Foi bom ponto que você entrou. O que acontece? Quando a gente fala o homem pertence à mulher e a mulher pertence ao homem, essa aliança aí é uma aliança espiritual. Então a pessoa tem que entender, vai ter que entender o que quer dizer esse pertencer na visão cristã. É importante né? falar sobre a questão isso. de, quando eu digo que, vamos supor, eu sou casado, eu pertenço à minha esposa, né? A minha esposa me pertence, né? Não é porque ela me pertence, não é porque eu tomei posse dela, porque eu obrigo ela a me pertencer, eu trato ela como um objeto. Não. Ela me pertence porque ela se doou para mim. Entendeu? Né? No caso, ela de livre e espontânea vontade, né? Ela quis casar comigo, ela entregou de corpo e alma para mim. E do mesmo jeito que ela se entregou de corpo e alma para mim, eu também me entreguei para ela. Ou seja, né? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque o meu corpo pertence a ela. Né? Então eu não tenho autoridade sobre o meu corpo que não venha dela. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu não sou autônomo mais. Uma vez que eu casei com ela, eu não sou autônomo. Agora, eu sou nós. Eu estou junto com ela. Onde é que eu estou, né? Por eu pertencer a ela, ela está representada comigo no meu corpo. Isso né? já pode, lá de Gênesis, já vem de Gênesis isso aí, né? Já de unir uma só, se tornarem uma só carne, né? Vocês são um só. Um só. Então o que acontece? E onde é que ela está, né? Vamos supor, ela não pertence a ela mais, entendeu? Também. Então quer dizer, onde é que ela está, que ela está em corpo, ela está levando eu junto com ela, porque o corpo dela me representa a mim. Né? Tanto é que se você for lá no livro de Levítico, né? Você vai falar, né? Vamos supor, né? Na questão do sexo, né? Da nudez, né? Se, né? Lá em Levítico, dentro da lei, fala assim, o pai não pode ver a nudez da mulher do filho, né? Porque está vendo a nudez do filho. Ou seja, era como se o pai estivesse olhando para a mulher, para o corpo da mulher, mas estivesse vendo o filho pelado. Entendeu? E o filho não pode ver a nudez da mulher do pai. Porque seria como se estivesse vendo a nudez do pai. Né? É a mesma coisa também do filho, né? Tá olhando para a mulher do pai, no caso, mulher do pai seria a madrasta, no caso. Né? Porque tem parte também que fala que o filho não pode ver a nudez da mãe e também o filho não pode ver a nudez do pai. A nudez da mulher do pai. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quer dizer, dentro dessa questão das nudezes lá, dos conceitos levídicos, né, você vai ver que quando fala sobre o filho ver a nudez da mãe, ele vai estar vendo a nudez do pai. Entendeu? Se o filho ver a nudez da mulher do pai, ele vai estar vendo a nudez do pai também. Porque naquela época, pela lei, como poderia se casar com mais mulheres, né? Muitas vezes o filho poderia ser filho da mãe, né? Mas o pai ser casado com outra mulher. Entendeu? Então, uma vez que aquela outra mulher não era a mãe daquele filho, aquele filho poderia achar que ele tinha direito a olhar a nudez daquela outra mulher, que era a mulher do pai dele, que não era a mãe dele.
né? Mas a lei já cortava esse laço. Falava, não, se você olhar para a nudez da outra mulher que não seja sua mãe, que ela é mulher do seu pai, ela é a mesma coisa que você está vendo na sua mãe. Né? Porque a nudez da sua mãe é a nudez do seu pai. A nudez daquela mulher também vai ser a nudez do seu pai, porque, de qualquer forma, eles fizeram um laço, se tornaram um só corpo. Né? Por mais que a lei permitia, hoje não se permite, né? E também a Escritura deixa que a lei permitiu por conta da dureza do coração do homem, né? Ou seja, como em certos tempos não havia a questão do agir do Espírito, né? Então o homem ele não tinha controle. Então para o homem não sair como um animal desenfreadamente, a lei abria essa brecha, entendeu? Para o homem ter-se mais mulheres. Né? Aí ela se permitido, né? Pela dureza do coração do homem, entendeu? Ele se casar com mais mulheres por isso. Né? Porque, vamos supor, o homem casava, né, com uma mulher. Né? Aí, no caso, a mulher começasse a não ter as relações com ele, isso poderia tentar fazer várias outras... Não satisfazê-lo, né? Se a mulher não satisfazer as necessidades fisiológicas deles, do cara... Ele poderia fazer várias outras loucuras por isso. Né? Aí a lei já veio para proibir isso. Né? Não sei até só uma, mas aqui, né? Até então, como o entendimento da questão espiritual ela é evolutivo, né? A gente, espiritualmente falando, a gente vai crescendo, vai se evoluindo aos poucos, né? A questão do entendimento. Então a gente vai progredindo, a gente vai sempre avançando aos poucos na questão do entendimento da parte espiritual. Né? Então, como se essa parte era complicada para ser entendida na época, foram se liberado a questão do haver mais, do homem se poder casar mais do que com uma mulher, entendeu? Mas de qualquer forma, dentro do assunto que nós estamos falando, é essa questão aí, né? Isso aí, Deus dos primórdios já trazia a ideia de pertencer, né? O homem ele pertence à mulher, a mulher pertence ao homem, né? A questão até do filho também, que é aquela analogia que eu falei da aliança, né? Que o filho ele tem uma aliança com o pai, né? Então é a mesma coisa, entendeu? Por mais que o homem ele deixando o pai e a mãe ele se unindo à mulher, né? Ele deixou aquela aliança, mas aquela aliança, ele de certa forma, o mesmo material daquele laço que tem num, tem no outro, entendeu? A mesma genética, entendeu? É a mesma coisa, vamos supor, o mesmo material que é feito uma corrente é feito a outra, entendeu? Por mais que elas estejam separadas, elas têm a mesma consistência, o mesmo material, entendeu? Então, ambos são as mesmas peças separadamente, mas não deixam de fazer parte da mesma peça, entendeu? Então, vamos supor, se o pai ele olha para a nudez da mulher do filho, ele está olhando para a nudez do filho. Entendeu o que eu quero dizer? Ou ficou meio confuso para você? Pra mim não. Entendeu? Então essa questão do sexo... Só lembrando também que aí a pessoa pode pensar, pô, o que tem a ver a nudez do meu pai? Né? Isso é considerado... Não é considerado moralmente legal isso aí. Não. Bom, isso não é bom. Não. Só para trazer esse ponto, porque hoje em dia o pai passar nu na frente do filho e o filho na frente do pai considerado normal, mas só para entender melhor, porque você fala assim, mas o que tem a ver a nudez do meu pai? Qual que é o mal nisso? O pior é eu ver a nudez da minha madrasta.
esse vai ser considerado pior, né? Vamos dizer assim, na atualidade, né? Não, eu não posso ver a minha madrasta pelada, mas meu pai pelado, eu posso ver ele pelado, não tem problema. Mas trazendo pelas raízes, né? Pelos tempos em que foi determinado tudo isso, nós estamos falando aí dos tempos antigos até agora, né? Exatamente. E da Gênesis, né? E no âmbito espiritual. E no âmbito espiritual, que é imutável, que né? Esse aí permanece, né? Nós sempre teremos, né? Desde nós nascemos, a gente vai permanecer com corpo, alma e espírito, né? Exatamente. Então, e desde a antiguidade sempre foi assim. Então, só para deixar esse ponto aí. Porque muitas vezes a gente começa a falar do assunto, a gente esquece, que nem eu falei, né? De sintonizar com o tempo, né? Com o tempo e com várias cabeças diferentes, pensamentos diferentes, né? Você, por exemplo, hoje em dia, você educar um jovem, né? Trazer todas essas ideias para o jovem, você tem que começar quando ele é criança. E mesmo assim é complicado. E mesmo assim não é fácil. E quando é criança, você tem que também ter sabedoria para trazer os pontos certos na hora certa, não é fácil. Trazer uma educação mais puramente cristã para uma criança, onde o mundo está de cabeça para baixo, está revirado, está uma coisa... O problema maior hoje é o seguinte, você tem que você trazer uma consciência cristã para uma criança num mundo que até os cristãos estão contra o próprio cristianismo. Exato, já deturparam, né? Deturparam o conceito a fé, da escritura, tudo. Né? Então hoje em dia, vamos supor, o evangelho puro, né? Ele tá bem escasso. Né? A pessoa fala assim, não, eu vou analisar a ideia cristã, né? De acordo com as escrituras. Hoje em dia tá difícil. Porque hoje é que nem eu falei com você da questão da ética, né? Porque hoje em dia existe a questão da ética cristã, ou seja, do ponto de vista cristão. Cada um vai ter um ponto de vista sobre o cristianismo, sobre o que pode, o que não pode, né? Mas poucas pessoas vão se preocupar com o que realmente é o cristianismo. Né? Qual que é a ideia do cristianismo? O que pode, o que não pode e o porquê que não pode. Né? Vamos supor, sexo antes do casamento, não pode ou não pode? Não pode. Por que não pode? É porque eu não quero que pode? Entendeu? É porque aquele outro não quer que pode? Não. As escrituras ela vai explicar por quê. Né? O sexo seria antes do casamento, né? Mesmo na visão cultural, eu falo na visão cultural porque para trazer para o espiritual tem que trazer a cultura. Né? Na visão cultural hoje, o sexo é só sexo. Né? Na visão espiritual, é casamento. Então, toda vez que se tem sexo, tem casamento. Né? E se você perguntar para várias pessoas hoje, você quer casar? Várias pessoas falam, não quer casar. Muitas pessoas têm medo do casamento. Mas ninguém tem medo de fazer sexo. Entendeu? Então, por que a pessoa tem medo de casar e não tem medo de fazer sexo? É porque não entende o que é o sexo. Entendeu o meu ponto de vista? Claro, claro. Entendeu? Porque quando você fala em casamento, o que a pessoa pensa? Ah, responsabilidade, tem que dar satisfação, né? De certa forma, tem que ter um compromisso com a pessoa, não poder fazer o que eu quero, né? Então a pessoa pensa em tudo isso. Né? Então muitas pessoas, você vai ver que muitas pessoas antes sozinho do que mal acompanhado. Né? Então, vai ter essa ideia na questão de quando leva para a ideia do casar. Né? Só que a pessoa, por não ser hoje, culturalmente falando, o sexo ser só sexo, não ser considerado como casamento, né? A pessoa, ela teme o casar, mas não teme o fazer sexo. Né? Aí se você for pegar a cultura antiga, né? A pessoa tinha medo de fazer sexo e não tinha medo de casar. Tanto é que a pessoa casava
né? Exatamente para não fazer sexo antes do casamento. Entendeu? Porque o pior não é ela, o casar. Né? O pior é ela fazer o sexo antes do casamento. Então, que nem nós estamos falando, aí hoje em dia o povo não tem medo de fazer sexo, né? Só que o sexo já é o casamento, né? Uhum. Então, a preocupação dos antigos era essa. Porque eles tinham consciência da carga que vinha junto com o sexo, né? Junto com o sexo, né? Hoje não se considera mais assim, essa carga. Porque que acontece? Como é que funcionava antigamente? Antigamente, como, né, é mais fácil você ensinar o espiritual na forma moral, né? Então, a carga, né, espiritual, o povo jogava ela toda na questão moral. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o que acontece? O que acontece? Para você explicar o que pode, o que não pode, por que que não pode no âmbito espiritual é complicado, né? Até para a pessoa entender também o que é espiritual, o que é espírito, né? A pessoa fica difícil. Então, o que acontece? O povo já punha na questão moral. Pesava mais o bojo da moralidade. Entendeu? Então, o sexo antes do casamento, ele foi forçado muito na ideia do ser imoral. Entendeu? Porque como, né, indiscutivelmente, né, a questão do ato sexual desenfreado trazer consequências negativas, né, no âmbito espiritual, mas como se diz, né, o próprio Paulo diz que a lei ela é espiritual, né? O que deve ser feito, né, o senso, né, o correto é espiritual. Mas como a gente é carnal, né, e a gente não consegue fazer o que é certo, seguir a lei, né, porque a gente, como se diz, né, a matéria, ela não tem como tocar no que é espírito, entendeu? Para facilitar o entendimento da pessoa, ela é posto como uma coisa moral, né? Que a moral tá dentro do entendimento, entendeu? O espiritual o que é espiritual é mais complicado de você entender, entendeu? O que eu quero dizer? Aquilo que é espiritual não tem como te explicar para você o que é no âmbito espiritual, entendeu? Mas o que é moral, o que é imoral, é mais fácil de eu botar na sua mente, né? Ou seja, isso é imoral porque não, isso vai ser rejeitado por todos. Ser mal visto. Vai ser mal visto, entendeu? Então jogar no campo da moralidade, né? Daquilo que vai atrapalhar a visão do outro sobre você, entendeu? É mais fácil de fazer você entender. Então, o âmbito do casamento na questão espiritual, ela é forçado mais na questão moral, antigamente. Então, como na visão, o sexo antes do casamento era algo, né, imoral, né, o ato do coito, né, antes do casamento era imoral, né, tanto é que era considerado uma desonra, né, a moça que fazia antes do casamento, ela desonrava a família, né? Ou seja, ela ridicularizava a família inteira, né? Então, ou seja, aquela pessoa, ela sabia que ela ia ser mal vista pro resto da vida. Então, por medo, né, dessa visão, a pessoa preferia casar para não, entendeu? Ser mal vista. Hoje em dia, como o conceito, né, a ética moral, que seja a visão do que é moral hoje foi mudada, né, a pessoa, né, perdeu a questão espiritual da questão do casamento, entendeu?
Então a pessoa leva para a ideia do casamento só a questão da cerimônia, o ato cerimonial que a pessoa tem em mente, que é o casamento. Entendeu? E o ato que é espiritual, que é a questão do sexo, o povo hoje não é considerado como casamento. Tá me entendendo? Certo. Entendeu? Então houve essa inversão de ideia de casamento. E então hoje o povo prefere espiritualmente casar do que materialmente casar. Uhum. Entendeu? Porque o sexo é o casamento. Aí a pessoa pensa que, não, se eu não casar, ela pensa que não casando, ela está livre do casamento, mas Na verdade, não. ela vai estar cometendo atos sexuais com várias pessoas, se casando com elas, né? Com Então, elas. espiritualmente, se ligando a elas espiritualmente, o que é desconhecido para muitos, né? E espiritualmente também, ok, ela vai estar trazendo cargas negativas para a vida dela. E sem contar que, como se diz, o fato, né, de você se aliar, né, de você casar com várias pessoas, é considerado um pecado. Né? E o pecado, né, na visão lógica nossa, né, vou pegar na visão legal nossa, é como se fosse um crime. Entendeu? Então cada crime, todos os crimes vai ter a sua consequência. Uhum. Entendeu? Então o que acontece? Se você comete um crime, você vai ser julgado de conforme o crime. Se você comete o crime sabendo o que você está fazendo, com a intenção de praticar o crime, a sua sentença vai ser outra. Se você comete o crime não sabendo o que você está fazendo, sua sentença vai ser outra, diferente. Né? Só que a realidade vai ser sempre a mesma. O crime ele vai gerar sempre uma sentença. Ou seja, há sempre um preço para pagar pelo pecado. Né? É o que hoje não está sendo dito. Né? Você vai ver que se você for analisar, o mundo evoluiu muito, as coisas melhorou muito, entendeu? A coisa em vista de que era antigamente melhorou muito, né? Só que o que acontece? Por consequência do pecado, a população de hoje, com tudo para viver melhor do que a população de antigamente, a população de hoje vive pior do que a população de antigamente. O povo de hoje, né, o jovem de hoje, de 18 a 28, 30 anos, ele vai viver mais mal do que um jovem de 18 até 35 anos, né? Você pode jogar até um pouquinho mais, até 40 anos, entendeu? De uns 30 anos para trás. Entendeu? Você vai ver mais pessoas, mais faixa de pessoas pensando em suicídio, desistindo, desanimado da vida hoje, do que você via há 20, 30 anos atrás. Pela questão do aumento da iniquidade, né? A questão do aumento das relações sexuais ilícitas. Essas consequências fica tipo invisível ali, né? Fica Para quem invisíveis. está cometendo, para quem pensa assim, não vê à frente as consequências, né? Exatamente. E depois se pergunta, né? Por que está acontecendo comigo? E não, a questão é bom você tentar nessa questão. A pessoa se pergunta, se a pessoa se pergunta, ela vai se perguntar no íntimo, na maioria das vezes. Né? Porque o que acontece? A própria sociedade, ela já impulsiona a pessoa para viver como se tudo é normal. Entendeu? Então o que acontece? Vamos supor, uma mulher antigamente, 20, 30 anos atrás, ela fosse mãe solteira, entendeu? Ela ia padecer com o filho dela, na mente dela, ela ia ter na mente dela. Eu estou padecendo porque quem errou? Eu errei.
Essa é a visão da mulher. Ela sabia que era eu. Uhum. Entendeu? Eu, de certa forma, eu errei. Né? Eu vacilei. A culpa foi minha. Então, por mais que aquilo não justificasse o erro dela, entendeu? Muitas vezes, por ela confessar e ela entender que o erro era dela, ficava mais fácil dela corrigir o erro. Ou até mesmo compreender a situação, né? E compreender a Ela, situação. de certa forma, ela tem uma resposta para aquele problema. Então, ela vivia com o problema, conhecendo o problema e, como se diz, não se vitimizando do problema. Uhum. É, Então, assumir hoje, a culpa, né? ela sabia que aquele problema, como se diz, aquele problema é dela. Entendeu? Qual que é o problema de hoje com essa questão, né, do sexo desenfreado? Né? Hoje em dia, né, como a gente tá tudo dentro do tema, né? Porque na questão o sexo é o casamento, né? Então, hoje em dia, o povo não tem essa noção do sexo ser o casamento. As pessoas, ela não se guarda para uma pessoa. Entendeu? Então, o que acontece? O mundo, né? O mundo, ele, né? Nós, seres humanos, nós nos relacionamos na base da troca. Entendeu? Tudo nosso é na base da troca. Né? Como nós somos... como nós temos a nossa necessidade, nós somos seres totalmente dependentes um do outro, né? O ser humano, ele quer ser independente, mas ele é totalmente independente. Então o ser humano, ele sempre vai ter que trabalhar na base da troca. Né? O patrão com o empregado, o pai com o filho, entendeu? O marido com a esposa, entendeu? A gente sempre, entendeu? O aluno com o professor, né? Sempre vai ter que estar negociando, entendeu? Então, o que acontece? Na questão da sexualidade, né? Na questão do sexo, do casamento, o que acontece? O homem, né? O papel dele, né? A moeda de troca dele, sempre vai ser a questão a questão monetária, né? E a questão também do cuidado, né? A ideia, o que o homem tem a oferecer, né, na questão do casamento é manutenção e cuidado, entendeu? Ou seja, ele tem que prover e cuidar da casa, entendeu? Então a moeda de troca do homem vai ser a questão não só monetária, né? O homem ele tem que manter, né? Mas também ele tem que cuidar. Essa é a moeda de troca do homem. Né? Isso que o homem tem para oferecer. Né? E a mulher, a moeda de troca da mulher é o quê? Na questão o gerar, né? Ela vai, né? Todo homem ele quer prolongar a prole dele, né? Porque como a gente somos seres mortais, né? E nós ansiamos por vida, né? Porque nós queremos ter filho. É porque, de certa forma, a gente quer estar vivo naquele filho. Exatamente, é uma maneira de prolongar a vida, né? Exatamente. Na nossa vida, no filho e nos netos e tudo mais. Então, o que acontece? Então, a mulher vai ter como troca essa questão, né? Do gerar filhos, né? E também a mulher que vai ter de troca é a questão do satisfazer as necessidades físicas do homem, né? Então, geralmente, pela lógica, o homem ele vai olhar na mulher aquilo que vai mexer com o instinto dele, ou seja, vai chamar a atenção dele na questão de prolongar a prole, né? Quando vê uma mulher, né, mais farta, né, que enche os olhos dele, entendeu?
Irracionalmente não fala assim, nem irracionalmente que falam, como é que fala? Involuntariamente? Involuntariamente, exatamente. Involuntariamente, não inconscientemente, né? Ele não vai estar consciente daquilo, mas inconscientemente ele já está pensando na prole dele. Sim, é porque é uma coisa natural do ser humano, do ser humano. E também até dos animais, dos animais também, entendeu? Então o que acontece? Aí no caso, no caso dos animais é a mesma coisa da fêmea, né? Ela vai querer, né? Para reproduzir com ela aquele macho que ela sabe que vai proteger ela e a cria dela. E vai garantir o sustento. Exatamente. Vai garantir o sustento e garantir também. E vai garantir a perpetuação da espécie. Da vida dela também, porque tem que proteger. Então ela sim. sempre vai visar isso. Então o que acontece? Hoje em dia, o homem ele tem essa moeda de troca. A moeda de troca do homem continua a mesma. A moeda de troca da mulher também continua a mesma. Né? Só que como o sexo está tão desenfreado, entendeu? Hoje em dia a mulher ela não está tendo a visão de usar a moeda de troca dela em fim da prole. Entendeu? Porque o homem, os intuitos do homem e o impulso do homem ainda estão alinhados ainda, né? Na questão da prole, entendeu? E também de satisfazer as vontades dele, entendeu? Só que o intuito da mulher não está na questão da prole dela, né? Dela gerar e daquilo que vai dar garantia para ela. Entendeu? A moeda de troca dela, agora ela está trocando a troca de dinheiro, de reconhecimento. Entendeu? Então o que acontece? Ou às vezes nada, né? Porque costuma sair perdendo. Porque mas na mente ela dela, se doa de certa forma. Mas na mente dela, eu entendo o que você está querendo dizer, mas na mente da mulher, ela, de certa forma, ela está trocando. Tem um intuito, né, no caso. Para ela está no lucro. Ou seja, a mulher, ela saiu e teve relação com um cara aí, né, que tem fama. Entendeu? Na mente dela, ela está tendo uma troca justa. Porque na mente dela, ela está ficando famosa. Ela está sendo valorizada. Entendeu? Só que na realidade, não. Entendeu? Ela acha que ela, usando o corpo dela para ganhar dinheiro, ela está se valorizando. Só que não. Ela está monetizando o que tem valor. Sim. Né? O que ela... Colocando preço naquilo que tinha valor. Aquilo que ela, para ser valorizado, né? Para um homem olhar e falar assim, não, essa é uma mulher que tem valor. Princípios, que dá para mim apostar minha prole. Né? Dá para se investir emocionalmente, mas o homem tá meio perdido nisso aí também, né? Também. O homem tá perdido. Porque ele, às vezes ele, como você falou, inconscientemente está nele aquela questão, mas no fundo o pensamento dele tá viajando ali e outras coisas momentâneas e sem saber muito bem que caminho seguir. Mas exatamente, né? Exatamente, mas a questão é que nem eu estou falando, a questão porque foi distorcido o sentido do que é casamento, entendeu? Porque você está falando que o homem também né, assim, mas você vai ver que o homem ele vai agir assim, pensando no sexo por sexo, ele jamais vai pegar, porque falando em casamento, ele na mente dele, ele jamais vai querer uma mulher para ele, uma mulher que ele não tenha confiança nela. Claro. Isso aí, né? Esse ponto aí, ele vai saber, ele vai querer escolher, né? Ele pode ser iludido, né? Que o homem é fácil de ser iludido. Isso é fato. Né? Mas mesmo assim, ele sendo iludido, na mente dele, ele está pegando algo que ele está depositando confiança. Sim. Ao contrário, ele não ia embarcar também. Entendeu? Sim, a mesma coisa. Deu para entender. A questão do mundo hoje, o que acontece? Como se mudou o conceito do casamento, entendeu? Para mudar o conceito de casamento, se fez uma cortina de fumaça. Então, o seu povo se vive uma ilusão.
entendeu? O homem, ele, ele é fácil de se iludir, né? Pela questão do próprio mundo vai levando o homem a ficar menos seletivo hoje, né? Antigamente o homem, ele, né, para a prole dele, ele tinha uma visão ética, moral boa, entendeu? Então, como se diz, o homem, ele, para a questão do casamento, né, para casar, para levar, para ter como esposa, ele tinha um conceito. O homem, na questão sexual, ele sempre foi travado e nunca ligou para nada, né? Na questão de sexo por sexo, o homem nunca ligou para nada, né? Mas mesmo assim, antigamente, o homem, por exemplo, né? A gente não pode ser inocente, né? Os homens antigos eram santinhos, nunca foi. Sim, isso Entendeu? aí realmente Nunca não, foi. né? Né? Eu falo na questão do casamento, pelo menos na visão, né? Na ética do casamento, na visão do casamento de levar para si, para compromisso, o homem ele sempre teve a visão da mulher que vai cuidar da prole, ser de casa e respeitar ele. Né? Então, vamos supor, você vai ver que tinha homens antigamente que ele namorava várias mulheres bonitonas, casava com a feia. Tinha caso com vários outros bonitonas, mas a feia dele jamais largava. Entendeu? Porque a mente dele tá no quê? Não, essas aqui é bagunça. Uhum. Entendeu? Mas mulher mesmo, essa que é mulher. É titular, né? Entendeu? Essa aqui. Essas aqui tem preço. Uhum. Né? Essa daqui, pode falar quem quiser dela. Pode falar que é feia, que é banguela. Né? Mas essa aqui tem valor. Né? Só que hoje em dia, não está se achando mais mulheres de valores. Como também não está tendo homens de valores. Né? Tem que estar escasso dos dois lados. Decaiu, né? O conceito muito decaiu, né? da questão de valor. Depois do tempo. Né? Então, a dinâmica é essa. Né? Então, né, para nós fechar o assunto, o sexo antes do casamento, ele na visão cultural e moral, né, sempre existiu, independente de achar que é certo ou não, né? Mas na questão espiritual, o próprio sexo já era no casamento. Certo, eu espero que tenha ficado claro isso, né? Porque é um ponto que para nós é muito importante passar nessa conversa, né? Exatamente. E hoje o nosso intuito foi fazer um vídeo um pouco mais longo para também explanar melhor, né? Até pela a complexibilidade do tema, né? É um tema bem complexo, né? Sendo espiritual é muito complexo e ainda ficou muita coisa para ser falado, né? Claro que tem outros âmbitos que pode ser abordado, mas acho que aqui já deu para concluir. Porque se a gente for pegar esse tema, a gente abordar assim, né, dentro da íntegra mesmo, a gente, né, eu ficaria falando sobre o assunto mais de umas 4 horas, né? E mesmo assim, se você fosse analisar o assunto, depois ainda dá para fazer mais alguma ressalva de que ficou para trás ainda. Isso, né? Você pode também deixar aí nos comentários alguma pergunta, alguma sugestão para poder estar falando. Se ficou alguma coisa incompreendida também dentro desse vídeo ou dos outros, pode colocar nos comentários aí. Nós temos uma página no Facebook também, Crer e Saber. Exatamente. Lá também você pode curtir a página e deixar lá também as suas sugestões, entrar e também ter contato, né, conosco aí. Enfim, se inscreva no canal também, porque aí você vai ser notificado, né, pelos os nossos próximos vídeos. A gente vai continuar aí falando de outros temas. E deixe seu like aí também. Vai ajudar bastante
a propagação do nosso canal, né? A gente quer que o canal cresça, tenha mais alcance. E o intuito é levar esses valores, essas ideias que nós consideramos muito importantes para a vida, Exatamente. levar adiante, mais pessoas tomarem conhecimento e tal. Então, para fechar, você tem mais alguma coisa para falar aí? Não, por hoje é só isso mesmo, tá? Acho que tá dentro do conforto, né? Ok. Então tá, obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo.